muito bem-vindo! Eu sou Rafael Cerqueira, psicólogo, e você está na Voz da Psicologia, um podcast que a gente traz um diálogo com o psicólogo, a psicóloga empreendedora e empreendedora. Hoje a gente estreando a nossa série em vídeo com muito prazer. Espero que você já tenha acompanhado o nosso conteúdo, que já está disponível nas plataformas digitais, todas aí possíveis que a gente pode acompanhar um podcast. Hoje eu vou ter a honra de conversar com o cara que me chamou para fazer esse projeto, José Guilherme. Muito bom e muito prazer que eu tô vendo você pessoalmente. Pô, que isso, cara. Eu agradeço demais aí por esse tempo que a gente já se conhece, já tem um tempinho. E é um prazer falar aqui com o mundo da psicologia, né? Psicólogos, já fala há bastante tempo já com psicólogo. Já. Né? Já que faz legal. Um tempo aí que já estão durando uns 10 anos já, né? Já estou há 25 anos nessa área, né, da área da tecnologia, mas há 10 na área da psicologia. Que legal. Vamos começar, acho que do começo, assim, né? Você é uma pessoa empreendedora, você começou com o Psicomanager. Isso, vou contar um pouquinho do contexto inicial aqui. Tem muita história antes, né? Tem uma história até chegar lá, né? Bom, eu sou formado em computação, né? Eu sou da área de TI, já tenho 25 anos, como eu disse. Na época da faculdade, contando um pouquinho do contexto aqui inicial, eu tinha um desejo de ter minha próprio negócio, própria empresa. Só que na época, na faculdade, o pessoal, os alunos, os professores, parece que eles tinham não sei se é alguma coisa que precisa de trabalhar para os outros. E eu sempre quis empreender. Quando foi em 2008, mais ou menos, eu estava na faculdade, eu falei, cara, agora é hora, acho que, de montar meu próprio negócio. E montei, na época era uma consultoria voltada para empresas nos Estados Unidos. Era um negócio novo, né, que eu estava montando, só que aquilo não deu certo. Eu acabei que não consegui, né, mais clientes, acabei fechando a empresa, quebrei. E passou um pouco, voltei a ser de novo empregado, né, trabalhar para outras empresas. Tal como formaram você para isso. Exatamente, como realmente eles queriam que eu fizesse, né? Mas aí eu trabalhei para pequenas, médias, grandes empresas, e chegou num ponto em 2011, eu acho que eu fiz uma nova tentativa de ter minha empresa. E esbarrei, na época era compra coletiva, não sei se vai lembrar. Né? Finado Peixe Urbano. Tipo isso. Na verdade, eu tinha construção desses sites para quem quisesse ter o seu próprio site. Acabou aquela época, foi uma modinha, né? A gente acabou que não prosseguiu no projeto. Na verdade, eu era sozinho, quebrei também de novo. Montei depois um sistema para poder controlar bar e restaurante, também não foi para frente. E naquela época, vamos dizer assim, 2013, eu estava vivendo uma fase meio conturbadora da minha vida, pessoal e profissional também, que eu estava querendo fazer algum negócio, também não estava dando certo. Estava fazendo terapia, e numa dessas terapias, tem uma história interessante, que eu fui na terapia, fui, né, contratar minha psicóloga, e quando eu estava entrando no portão, chegou uma menina do lado. Achei meio estranho. Entrou comigo. E a psicóloga, para ela, nossa, eu esqueci de te avisar que não tinha, né, tinha cancelado não sei o quê. Eu, na hora eu não entendi. Eu falei, como assim, né? E aí, na hora, eu percebi que a minha psicóloga tinha, né, cometido um erro. E aí eu cedi o meu, né, porque ela tinha vindo com a mãe, eu estava de carro. Falei, não, pode outro dia eu volto, né? Eu ia voltar na mesma semana. Então, no trajeto da minha psicóloga para casa, eu comecei a pensar, eu acho que eu vou trazer uma solução para ela, né? Vou olhar na internet, ver se não tem alguma coisa para poder mostrar para ela. Eu gostava dela, né? Eu estava me ajudando muito naquela época. Para minha surpresa, na hora que eu cheguei em casa, eu vi que não tinha nada legal, né? Nenhum sistema para poder gerenciar horários mesmo, uma agenda simples, não tinha nada legal assim, para poder mostrar. Não ia chegar com qualquer coisa, né, naquela hora. E
E eu pensei, eu tinha acabado de entrar de férias, 30 dias de férias. Eu pensei, cara, vou me aventurar de novo nessa. Eu comecei a desenvolver um sistema que veio se chamar Psychomanager. Fiquei 2 meses direto, assim, imerso nisso. Eu estava trabalhando na época para um grupo, o maior grupo, naquela época era o maior grupo educacional do Brasil, que é o Grupo Universo, já foi o maior, né? E eu era gerente de TI. E eu lembro que em 2 meses que eu acabei esse projeto, eu trouxe para minha psicóloga esse sistema. Feliz. Falei, agora saiu. Pô, tem uma novidade aqui para você. Todos os seus problemas acabaram. Acabou. Quando eu queria, né, eu escutar um uau dela, só que ela falou, legal, mas depois eu uso, tá? Pô, já tinha criado o site, tava tudo certinho lá na internet, bonitinho, porque assim, a vitrine é tudo, né? Eu fiz muito, falei assim, uma coisa para dar certo, né? Pensando muito nela primeiro e depois nas outras, né, os outros clientes, os outros psicólogos. Na verdade, estavam nem pensando ainda em vender alguma coisa. E aí, na época, eu fiquei um pouquinho desanimado, conversei com umas primas minhas que eram psicóloga, minha irmã também é psicóloga, e parece que não teve aquela empolgação. E aquilo me deixou um pouco desanimado, né? Eu fiquei um pouco desmotivado. Até na época eu montei uma outra empresa com um primo meu que já tinha empreendido, que eu falei, o Psychomanager tá aqui, né? Eu tá na internet, mas não vai ser o meu plano A, pode ser o meu plano B futuramente, quem sabe. E eu montei essa empresa com meu primo, tava dando tudo, né, super certo, tava indo super bem. Até que um dia eu cheguei em casa, à noite, assim, cansado, e a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, Zé, e aquilo o Psychomanager? Isso aí já tinha passado 1 ano daquela época que eu entreguei, né, o produto. E eu respondi para ela, tem um tempo que eu não olho, acho que ele tá lá. Assim, não, mas ninguém falou mais nada, né, sobre ele. Eu acho que eu vou dar uma olhada hoje. Quando eu entrei no e-mail, eu nem sabia nem a senha do e-mail, eu tive que entrar num lugar para tentar achar a senha, recuperar a senha. Na hora que eu entrei no e-mail, eu vi que tinha, sei lá, dezenas de mensagens de pessoas que tinham testado, porque até hoje é assim, né? Você testa e depois se você gostar, você paga, né? Que é o modelo trial, né? Que a gente fala. E na hora que eu olhei aquilo, eu falei, não é possível. Tinha gente falando, cara, seu sistema é muito bom, cara. Isso em 2015. Pelo amor de Deus, deixa eu pagar. Pelo amor de Deus. E porque naquela época eu não tinha feito a parte de cobrança, de pagamento. Então, foi um sentimento assim que eu falei, cara, aquele momento ali, meu filho nasceu, parece, sabe? Um sentimento assim de, cara, o que eu tinha planejado que o pessoal um dia iria usar, cara, tá acontecendo agora, né? O pessoal gostou, né? Só que eu queimei o filme um pouco com esse pessoal, né? Que queria pagar, que já tinha passado um tempo e tal, não tinha dado um retorno para ele. Entrei na base de dados, já tinha 300 cadastros, cara. É muita gente. É muita gente. E assim, eu não tinha feito nada, tava na internet, era boca a boca. E eu vi que naquele momento ali, o negócio ia dar certo. E o que eu fiz? Negociei com esse meu primo, que era o meu sócio na época, não vou poder mexer mais. Eu fui desligando aos poucos, né, para poder focar só no Psychomanager. Porque eu comecei a ter vendas naquela época mesmo que eu recebi essas boas notícias aí com os clientes. Então, acabou que naquela época foi um movimento natural, né, de crescimento, vamos dizer assim, começou a nascer ali. E naquela época eu era vendedor, suporte, desenvolvedor, marketing, fazer parcerias, fazer tudo. Eu era uma eu-presa, né? Ao invés de uma empresa, uma eu-presa. Eu-presa total ali. Eu senti na pele, eu acho que até hoje eu carrego isso comigo. E Rafa, cara, não tem um dia
Eu acho que depois dessa época que eu vi essas mensagens aqui, né, de gente falando, cara, eu quero usar. Não tem um dia que eu não acordo e penso, cara, hoje, o que eu vou fazer para melhorar a vida do psicólogo? Como que eu vou fortalecer ele hoje, empoderar ele hoje, para que ele possa transformar o mundo? Dadas as devidas proporções, você até fez o comparativo com o filho, mas é o que a gente pensa, né? Como é que eu vou tornar a vida dessa criança que eu amo tanto melhor? Como é que eu vou prover uma coisa melhor para ela? Assim você pensava pro seu próprio empreendimento. Exatamente, é uma responsabilidade que a gente carrega para nós mesmos, né? Uhum. Principalmente quando envolve outras pessoas. Queria só te interromper para fazer algumas marcações da linha de tempo que você trouxe. A gente tá fazendo esse papo em 2025. Você comentou de 2005 para 2008, foi uma época de transformação e de crise na indústria como um todo, né? Uma crise que bateu forte nos Estados Unidos, que foi se refletindo para outros países. E eu acho que ali, a ideia de você ser só empregado, ela estava começando a morrer. Eu lembro, em 2008, hoje eu sou psicólogo, mas eu já fiz tantão de coisa na vida, até Senai de metalúrgica eu fiz, trabalhei em metalúrgica, inclusive. E falava assim, não, porque se você é funcionário 20, 30 anos da empresa, você ganha um relógio de ouro, essas coisas muito assim. Isso. E começou a morrer essa ideia, ao mesmo tempo que começou a surgir, eu acho que a possibilidade de você poder ter um negócio, ter uma empresa, mas era muito pouco. E aí quando você fala pra mim assim, que lá na faculdade você era, digamos assim, a exceção da regra, porque não se falava sobre isso. E eu acho que fico feliz de você ter sido esse ponto fora da curva, que a gente precisa disso para estimular a gente. E hoje, às vezes, talvez a pessoa tá ouvindo a gente e pensa assim, nossa, mas eu não sou um Zé, eu não sou gênio igual ele. Gênio que quebrou uma empresa, deu outra errada. Acho que a genialidade, na verdade, não existe. Existiu esforço, tentativa, pesquisa, vamos ver, vamos fazer, né? Porque eu sempre fico com essa preocupação das pessoas olharem para a sua trajetória e falar assim, nossa, mas eu não sou ele. Mas que bom, as pessoas têm as suas individualidades, elas precisam também quebrar a cara um pouco, mas elas para poder aprender, que é o que a sua trajetória mostra. Né? E mudou muito, né, Rafa? Vamos dizer assim, que a gente está hoje vivendo a quarta revolução industrial, né? A gente teve no século XVIII, XIX, com a primeira e a segunda, da década de 70, a terceira revolução. E, cara, a quarta revolução, ela une o físico e o digital juntos, né? O que a gente via há décadas para trás aí, que demorava realmente décadas para poder acontecer as coisas, hoje acontece em semanas. Então, a transformação hoje do consumidor, né, do paciente na psicologia, cara, mudou muito. Mudou muito. A época que a gente começou, 2014, 2015, cara, era totalmente diferente o consumidor, sabe? O grau de exigência hoje é muito maior, né? Então a gente tem hoje, vamos pegar o lado prático aqui, né? Um paciente, por exemplo, um paciente não quer ligar, ele não quer ligar para psicólogo, né? O psicólogo precisa ter um WhatsApp. Ninguém quer fazer ligações hoje em dia. Existe uma fobia de telefone gigantesca. E outro problema, tudo bem, você tem um WhatsApp, mas o cara quer ser, né, o paciente quer ser atendido instantâneo, ele precisa de resolver o problema dele, não só na psicologia, né, como atendimento, mas tudo que a gente vai fazer. Mas existe acho que a psicologia como empreendimento, como formação, como um todo, ela tem muitas áreas, mas a gente sabe que uma realidade brasileira é sim a atuação voltada para a saúde. E uma pessoa que procura um psicólogo, via de regra, ela não está no momento mais confortável da vida dela. Ela tem uma demanda. Claro que assim, óbvio, tem pessoas que procuram psicoterapia por vários motivos, crescimento pessoal, de carreira. Ela está confortável e ela quer evoluir. Exato. Mas a gente sabe que ainda é uma minoria. Então a pessoa na dor, ela não quer bater ali no WhatsApp e ficar esperando, né? Às vezes 1 hora para ela vai fazer diferença. Sim. Dela tentar resolver o problema dela, de agendar, procurar um profissional. Exato. Casos de depressão que já cortam um pouco dessa nossa motivação. Então, só dela conseguir ir lá e entrar
em contato com a psicóloga já é muito para ela. Exatamente. Assim, a gente tem coisas básicas hoje em dia que a gente pode trazer para a realidade, né, de ter, talvez assim, por que eu não coloco um agendamento online, né, trazendo um pouco o lado prático, assim, né? Então, essa transformação, ela existe de uma forma muito rápida, né, no nosso mundo, né, de transformação digital. O psicólogo, eu até nas semanas anteriores, cara, tem 10 anos que eu converso semanalmente com psicólogos. A gente faz enquete, faz pesquisas para poder entender realmente como que estão se sentindo na terapia. Isso é muito importante para a gente, né? Para a gente poder ter dados ali para poder, talvez, trazer alguma solução para eles, que é o nosso propósito. Então, até algumas semanas atrás eu conversei com uma psicóloga que trouxe justamente um pouco esse lado de carreira dela, sabe? Esse lado, vamos dizer, cara, eu estava totalmente esgotada de atendimentos e eu percebo um padrão diante desses dados que a gente tem que leva com que a gente perceba que vários desses profissionais, psicólogos, eles têm perdido um pouco a essência do que formou para a psicologia, sabe? Eles têm perdido um pouco daquele propósito que é realmente cuidar das pessoas. Talvez até cuidar, eles podem estar cuidando, mas é aquele cuidar, sabe enxugar gelo? Sabe, enxugar gelo, você enxuga gelo e parece que não rende. Essa psicóloga que conversou comigo estava numa situação de esgotamento e falando, eu cheguei no ápice, parece, da minha profissão aqui, que eu não consigo evoluir mais. Eu olhei aquilo... Ela tá cansada. Tá cansada. Parece... E aí eu percebi que muito dessas coisas, eu fui conversando com ela e também com outras pessoas que eu costumo conversar, algumas pessoas reclamando, o paciente acha caro a minha sessão, e aí eu falo, tá, mas qual que é o valor que você está entregando? O paciente, eu tô numa fase de, eu não tô tendo tempo. Acho que a tese é o psicólogo saber mostrar o valor do que ele está fazendo para o paciente, que pode às vezes questionar. Nossa, por que eu pago tanto de terapia? Vamos falar de um jeito leigo do paciente. Se eu vim aqui só conversar. Isso. Eu acho que tem muito disso, né? O psicólogo, ele saber mostrar o seu valor, né? Eu acho que é fundamental. Eu acho que tem muito disso, esses problemas que os psicólogos relatam, né? Para mim, para as pesquisas que a gente faz, acho que tem muito disso, tem muito a questão do propósito, e eu vejo que isso, na verdade, é uma acomodação da parte deles. E essa acomodação, ela chega num ponto de que o maior problema de tudo isso é que o maior problema disso é que a parte pior disso é justamente a qualidade do serviço que ela vai oferecer para o paciente, porque ela está esgotada. E, assim, né, falar, eu não quero ser empreendedor, não quero ter um super negócio. Essa pessoa, ela faz um atendimento particular, ela é autônoma. Ou seja, ela já tem um empreendimento. Exatamente. De alguma forma. E todo empreendimento, ele tem outras questões, não é só sentar e fazer a psicoterapia, que já leva tempo de estudo, leva a atenção plena junto com o cliente, com o paciente, que gasta bastante da energia da psicóloga, do psicólogo terapeuta, e aí acaba tudo aquilo, tem que pensar na questão financeira, quanto eu cobro, quanto eu gasto, sei lá, para alugar um espaço, ou quanto eu gasto de internet para fazer isso aqui ser online, vou ter que responder um WhatsApp, vou ter que sentar e fazer o prontuário, que é obrigatório, e vai tempo, e vai energia. Aí você traz esse esgotamento... Exatamente. É completa, porque acho que pode ter a pessoa que vai falar assim, mas tem psicólogo que quer atender 30 pessoas. Não, se você atender 10 pessoas e fazer um trabalho 10 pessoas por semana e fazer um trabalho bem feito, cansa. Cansa muito. Cansa muito. Cansa muito. A gente tem um lema aqui do psicólogo empreendedor, né? Que
que a gente trabalha muito esse lema como negócio nosso, né, como ponto de partida, como posicionamento nosso da nossa empresa. Eu acho que a parte, vamos dizer assim, um requisito bem importante para a gente conseguir colocar o psicólogo, sendo um psicólogo empreendedor, que é um pouco do que você falou aí, o primeiro passo, né? A gente precisa de ter uma mentalidade. Eu acho que está faltando muito isso. A mentalidade empreendedora. Pensar que, ok, eu tenho um negócio. Exatamente, eu tenho um negócio. Eu posso não querer me chamar de, eu sou empreendedor, mas se eu estou atendendo uma pessoa, se eu estou prestando um serviço... Isso, é um negócio, é um né, negócio. cara? É um negócio. Pronto, acabou. Então, a gente tem um pouco disso, dessa mentalidade empreendedora, que é o primeiro passo, né, para você enxergar o que precisa. Então, para isso, você precisa de tempo para poder entender um pouco, vamos falar que seja um investimento do tempo seu, como terapeuta, como psicólogo, e que você pensa, cara, como é que está meu posicionamento? Então, o psicólogo empreendedor, eu acho que ele começa nesse ponto, onde você começa a pensar em abrir mão de alguma coisa, né? Porque seus atendimentos não param a todo instante. E a gente tem conosco aqui esse lema do psicólogo empreendedor, que ele tem 5 pilares para você se transformar no psicólogo empreendedor, que é o pilar de finanças, tecnologia, vendas, marketing e gestão. São 5 pilares que sustentam o psicólogo empreendedor. Então, finanças. Se você não sabe precificar o seu negócio, se você não sabe o que você ganha, o que você gasta, mesmo que às vezes você ganha, tudo bem, você ganha mais do que você gasta, só que você ainda não recebeu aquele valor, fluxo de caixa. Até porque os psicólogos, muitas vezes, vai atender, mês que vem vai receber da pessoa. Exato, é o fluxo de caixa. Uhum. Se você não sabe isso aqui, você quebra a sua empresa. Por isso que finanças é o principal. Não adianta nada, né? É o seu negócio que está em jogo ali. Antes da gente ir para o pilar de tecnologia, da parte de finanças, um tempo atrás eu estava... Nossa, um tempo atrás... Agora eu parei para refletir, faz quase 10 anos. Eu fiz um curso sobre isso. Um curso sobre profissionais autônomos falando sobre dinheiro. E tinha uma dificuldade muito grande dos profissionais em falar para pessoas quanto custava o trabalho. E aí tem até uma prática que às vezes a gente vai em lojas fazer um orçamento de alguma coisa e aí as pessoas colocam o orçamento num bilhetinho, quase como se fosse um segredo. Só que dentro de uma sessão de terapia, de um trabalho que você vai fazer, para o psicólogo, escrever um bilhetinho, mandar para a pessoa é difícil. E uma das dicas que eles falavam, e eu achei isso muito interessante, que eles falavam assim, começa a falar em voz alta, quanto custa? Para você se acostumar com essa ideia, que nem você falou assim, de ter um tempo, de pensar o seu negócio, às vezes eu penso esse tempo, de você um dia parar, e se o profissional, né, tem essa dificuldade, em falar assim, Zé, a terapia, ela tem o valor de R$200 por sessão. Você pode justificar ou não, né? Acho que do profissional que vai trabalhar ali, ou, se você faz o pagamento mensal, ele vai ter o valor de X. Se acostuma com isso, porque talvez choca a realidade do próprio profissional. E a gente entende que, acho que falar de finanças no Brasil talvez seja complicado porque a gente fala de valores altos, que nem sempre a gente está totalmente disponível para investir, mas uma necessidade a gente sabe que precisa. Então, assim, nem todo mundo quer pagar R$600, R$800, R$1.000 por mês numa psicoterapia, mas a necessidade a gente faz. E a gente paga muito mais em outras coisas. Então, quebrar acho que um pouco disso do psicólogo, de pensar assim, mas, poxa, não sei, da realidade financeira do Zé, sabe? Calma, deixa isso pro cliente, pro paciente. Deixa ele lidar com isso também, sabe? Rafa, eu tenho um lance, não sei, alguma coisa que eu sempre falo também para psicólogos que precisa de ouvir isso, que é, você precisa de mostrar o seu valor. Sim. O preço é uma coisa, o valor é outra. O valor, você precisa de mostrar para ele o que você está entregando como valor.
né? O preço é outra coisa. Nesses casos, o paciente está achando caro, tudo bem, tem um certo limite ali que você pode ir, que o valor está realmente para a média da população, mas tudo depende do seu nicho, né? Você atende classe A, você pode cobrar um pouquinho mais, mas você precisa também entender o valor que você está entregando, né? E muitas das vezes os psicólogos não sabem o valor que está entregando. Eles têm até um livro que chama Unfair Advantage, que ele fala justamente quais são os diferenciais competitivos que você pode ter na sua profissão. Então, assim, você é feio, você é, sei lá, bonito, tem uma pessoa mais bonita, sei lá, você é feio, você tem uma pessoa mais bonita que você e ela você fica triste com aquilo. Cara, tá tudo bem, você tem às vezes às vezes você é rico, sabe? Às vezes você tem uma vantagem competitiva. Você vai ter o seu diferencial. Um diferencial, que você vai falar assim, eu estudei numa faculdade foda, sei lá. Eu tenho um nicho que só eu sei, que só eu entendo. São vantagens competitivas que você está mostrando seu valor ali, naquele instante. Acho que não só a vantagem competitiva, mas o valor do serviço que você entrega, porque, um exemplo, né? Quando a gente olha um tratamento oncológico, ele é caro, ele demanda de pesquisa, né? Ele teve todo por detrás do porquê que ele custa aqueles valores exorbitantes, né? Só para uma pessoa que, sei lá, nunca de fato entrou em contato com isso, tem casos de leucemia que você vai fazer um tratamento com comprimidos mesmo, sem a quimioterapia, a caixa dos remédios, né, o seu tratamento, ele vai custar R$80 mil. É muito caro, mas tem todo um porquê. Para o psicólogo que atende, por exemplo, um caso de depressão maior, né, o transtorno de depressão maior, que a gente já sabe, provado cientificamente, que ele reduz a eficácia de alguns outros tratamentos, ou seja, você pode, né, extrapolando um pouquinho aqui, você pode morrer porque você não tratou isso. Então você tem um tratamento que demanda muita leitura, muita experiência. De fato, você está entregando um serviço de saúde importantíssimo para aquela pessoa. Isso também tem um porquê, tem um tempo, um investimento, da supervisão que o psicólogo faz, da faculdade, da pós-graduação, do tempo destinado de pesquisa. Isso, é saber entender o valor. O valor, sabe? Então, até seguindo um pouco nos pilares, a gente tem a tecnologia que faz com que você possa automatizar os seus processos, né? Escalar seus atendimentos. A visão, como eu disse, do paciente hoje é tecnológico, sabe? Então, você precisa de se adequar à tecnologia, né? Entender o lado do seu paciente. O terceiro pilar, vendas. Vendas, eu não estou falando aqui de somente a primeira venda, que é aquela venda que você vai receber um WhatsApp ou uma mensagem no Instagram, e você vai mandar talvez uma mensagem para ela falando, aqui é X, é desse jeito. Não estou falando da primeira venda, estou falando de venda no sentido de valor. Ele encaixa muito bem aqui em vendas, o valor que você vai entregar, né? E também tem, obviamente, a primeira venda ali, que é como que eu vou me posicionar para o meu paciente, para o meu futuro paciente nesse momento, né? Será que um site, será que alguma coisa, uma vitrine bem feita, será que não é um diferencial para eu poder fechar? Ou talvez, não sei. Combina com tecnologia, né? De você saber lidar com esse tipo de... Antigamente, né, a gente falava, vou ter um site, será que é o site que vai entregar esse valor? E eu acho que isso é uma das maiores dificuldades dos psicólogos, assim, porque quando a gente fala de vender, existe uma romantização do serviço de psicoterapia no Brasil. Sim. Existe uma romantização. O que as psicólogas fazem é algo mágico, puro, entra na clínica, vai ter fadas, né? E aí quando você fala de vender o seu serviço, nossa, não é vender, mas assim, é um serviço e ele tem um preço. E você precisa de clientes, por mais que a gente chame como queira, paciente, cliente, né? A pessoa que você vai prestar o serviço, ela precisa saber que você existe. Exato, que casa justamente com o marketing, que é o quarto pilar.
né? Então tem muito a ver. O seu posicionamento, como que é seu posicionamento como psicólogo? Como que você atrai esses pacientes? Está no quarto pilar. Você precisa de saber um pouco sobre isso para você transformar no psicólogo empreendedor, né? Que são esses pilares que a gente está falando aqui. A questão o quinto pilar de gestão, une todos esses pilares, é aquele posicionamento estratégico seu, para você pensar de uma forma que, como que eu faço isso como um empreendedor? É o como fazer, é a visão que você precisa para poder começar a fazer. Volta até no que você falou de ter um tempo, né? Se o psicólogo não tira tempo para gerir, exato, ele vai fazendo de qualquer jeito. Até pensando assim, quando você falou, né, que tem que ter essa mentalidade. É quase como a gente falar assim, poxa, eu tenho que ter uma escolha. Eu acredito muito que a gente escolhe quando a gente conhece. Então é quando a gente para, a gente analisa, vem o ponto da gestão. Então se eu sei quanto eu gasto, pô, essa parte de venda que eu não faço legal, eu acho que eu vou terceirizar. Essa parte de marketing, não estou sabendo fazer bem feito, vou conversar com outros profissionais. Acho que vai da gestão. Como que eu vou gerir os recursos que eu tenho? Poxa, hoje eu tenho um pouquinho de dinheiro para investir. Será que tem alguma ferramenta que me ajuda? Eu tenho pouco dinheiro para investir. Será que eu vou conversar com outra pessoa e eu vou ser, por enquanto, essa eu presa, né? Exato. E assim, quando a gente está falando do psicólogo empreendedor, Rafa, quando a gente sai da faculdade, né, o psicólogo sai da faculdade, ele sabe muito sobre a parte técnico-científica, né, que é o que realmente a faculdade prepara, né, o psicólogo. Ele não prepara para o lado empreendedor. O lado empreendedor é o pós-faculdade. Você pode até entender na faculdade os pilares, esses 5 pilares, mas você não tem prática, né? Você começa a adquirir prática depois. A gente conversou desses 5 pilares e eu tentei trazer para mim, trazer para alguns colegas de profissão, tentar ver de maneira geral. E assim, eu não entendo muito de muita coisa, porque a universidade me formou para eu entender o que é psicanálise, análise do comportamento. Acredito que é uma boa oportunidade para você falar sobre como que o psicomanager ajuda na gestão desses pilares. Sei que vai parecer, né, um super jabá da conversa. Jabazão aqui, ó. Mas acho que vale super a pena, até porque se a pessoa, falando do que o psicomanager oferece, cabe da pessoa procurar qualquer outro tipo de serviço, ela mesma pensar assim, isso que eles fazem, poxa, isso eu sei fazer sozinho, né? Exato. Acho que você falar das ferramentas ajuda a abrir, sabe, as sinapses aí para o pessoal que está ouvindo. Eu acho que a gente falou dos 5 pilares do psicólogo empreendedor e falando até do psicomanager, o que a gente faz hoje, a gente une todas elas em uma só plataforma, vamos dizer assim. A gente tem um conceito de hub de soluções, que é um hub que, na verdade, é aquele conceito de one-stop shop, que até o Philip Kotler, que é um dos maiores nome do marketing mundial, ele fala muito sobre isso, sobre você enviar uma experiência excelente para o usuário, em que ele encontre tudo, que ele fideliza o seu paciente, né? A gente tem muito esse conceito. Então, por isso que a gente une, né, esses 5 pilares em uma só plataforma, né? E falando assim, até um pouquinho a mais, né, a gente não pode também sair daqui sem falar em inteligência artificial, né, que eu acho que o mundo inteiro, 2 anos atrás, a gente não sabia que isso poderia virar. Era aquele filme com a criança que fez o Sexto Sentido. Exato. Acho que é uma coisa assim do além, né? Então, hoje a gente está preparado, né, com a IA mesmo. A gente consegue hoje, em alguns clientes que a gente tem feito um trabalho de automatizar tudo isso, de trazer realmente produtividade, né, que a gente consegue, toda essa plataforma, fazer isso. Fora a parte de automação que a gente tem, né? Então a gente tem muita automação financeiro, envio de lembrete, envio de cobrança, já automaticamente já
já cai no banco da pessoa como, né, como pago, e o paciente já recebe o recibo do Receita Saúde, nota fiscal. Então, a gente consegue fazer todo o trabalho, vamos dizer assim, o que o psicólogo precisa. Tá, né? desenhando aqui na minha cabeça, então, dentro do Psicomanager eu consigo mandar, tipo assim, vai ter um ambiente de agendamento, o ambiente de pagamento já fornece o terror das psicólogas e dos psicólogos, que é essa parte de documentação, de, me manda um recibo, para eu pegar Exato. aqui com convênio, tudo isso já está automatizado. A gente tem ali toda essa automação, e a gente nunca fala abertamente, que isso é até uma coisa nova que a gente começou a medir, né, muito esse tempo para cá. Então, Rafa, só para você ter uma noção, a gente consegue ter uma economia. Não estou nem falando de inteligência artificial, estou falando só o que a gente tem como automação, que é uma coisa normal, né? A gente consegue ter ali, em média, de 35 a 45 horas economizadas por mês. Se você multiplica 40 horas no seu mês pelo preço da sua sessão, né? Vamos falar que seja R$150 sua sessão, você consegue ter, sei lá, fazendo as contas aqui, vai dar mais de R$6.000 de economia de tempo. Tempo de descanso, pode ser. Tempo que a gente não tem tempo. Mas, exatamente, o tempo é diferente. O valor do seu tempo é muito maior, vamos dizer assim, é muito mais valoroso do que o seu valor da sessão. Sim. Porque o seu tempo é 24 horas, né? Ele é limitado. Ele tem uma tangibilidade ali, mas se você... Ele é escasso, né? Primeira coisa, ele é escasso, ele é muito valoroso. Então, ele tende a ser muito maior do que o valor que você tem da sessão, né? O preço da sua sessão, você atende terapia. Então, é um ponto que os psicólogos precisam de entender, por isso que a gente falou um pouco sobre o tempo que é importante para ele poder investir nele mesmo como uma mentalidade empreendedora, né? Então, a gente busca com os psicólogos muito essa visão de, cara, vai atrás, sabe? Assiste uma palestra, vai para um evento, mesmo que seja online, mas converse com pessoas. Sou obrigado a puxar a sardinha para dentro do Psicoclub também, porque, né, dentro do hub do Psicomanager a gente tem o Psicoclub que auxilia nessa parte de network, comunidade, conhecer outros conteúdos, outras pessoas, e livra esse tempo, né? Tem aquele ditado antigo que mente vazia, oficina do diabo. Eu brinco falando que o diabo deve ser uma pessoa muito criativa, porque ele tem tempo de trabalhar, e criatividade, ela precisa do ócio, ou precisa de você consumir conteúdo para você poder sair, para você andar. Igual a gente até brincando assim, o psicólogo tá ouvindo isso, o psicólogo tá ouvindo e falando assim, poxa, mas eu vou ter que ficar fazendo vídeo do TikTok, eu vou ter que fazer coisa do Instagram. Às vezes sim, às vezes não sei, dependendo da estratégia que você vai ter. Do nicho, né? Nicho, mas se esse for o caso, você ganha com o tempo, né, que você utiliza a tecnologia ao seu favor, você, além de estar inspirado, você ganha tempo para aprender a fazer esse tipo de coisa. Tem uma psicóloga que eu conheci, Ana Silvia Rosal de Rosal, o nome dela, que ela é uma psicanalista e ela me deu aula. Na época que ela me deu aula, eu já estava começando com os podcasts e ela tinha muito interesse em fazer alguma coisa digital, né, ter uma presença digital. Ela vinha dessa escola psicanalítica super arcaica, antiga, que é quase como um segredo. Você não pode vender. As pessoas vão saber que você tem uma clínica quase como se fosse uma maçonaria, assim, né? E aí ela queria um pouco disso, a gente tentou e ela, com muita resistência. Veio a pandemia, ela viu que era impossível, né, atender presencialmente, ela começou a fazer online, ela começou a ir quebrando, e aí ela tinha, por sorte, né, e assim, muito esforço dela, ela tinha uma reserva financeira, ela começou a dedicar tempo só para aprender a utilizar ferramenta digital. E ela, até numa conversa assim, ela falou, nossa,
parei um segundo para entender como é que funciona o Zoom. Olha só. Né? Depois veio o Google Meet, beleza, deixa eu entender como é que funciona o Instagram, porque ela se interessava por essas coisas. Foi tempo que ela teve, tempo que ela sentou, nem todo mundo tem esse privilégio igual ela teve, Exato. mas às vezes é isso, é organizar a sua carreira, o que você está fazendo, parar minutos por dia e falar ok. E tem técnica para isso, né? Não, Rafa, e outra coisa, a gente tem hoje no Brasil, vou falar de Brasil porque isso é mundial, mas eu vou falar só de Brasil. A gente tem uma competitividade de psicólogos hoje, a gente está chegando a 550 mil psicólogos no Brasil. É muita gente. Que o psicólogo ele precisa de ter um diferencial, né? Ele precisa de aparecer mais que outros, né, concorrentes, vamos colocar concorrentes aqui. Então, é uma necessidade hoje de se adequar nesses 5 pilares, né? E um ponto que eu acho que é essencial é realmente você buscar esses pequenos detalhes que vai fazer você abrir a mente. A genialidade, ela cobra o detalhe, né? Exato. A perfeição, não vamos chamar dessa forma. Falando da competitividade, às vezes eu vejo que, além de outros profissionais, porque é uma realidade, quando uma pessoa, vamos chamar assim, ela consome um serviço de um psicólogo, de uma psicóloga, ela deixou de partir para outro profissional. Então, sim, existe uma forma de competitividade. Mas eu vejo competitividade com outros, talvez, serviços que não é só da psicologia e que deveriam ser, né? De pessoas que procuram, às vezes, formas de terapia que não são ou regulamentadas ou não são indicadas, ou a pessoa, ela procura alguma coisa assim, né? Uma crítica que eu sempre trago é de agência de viagem que traz assim, tá com problemas de saúde mental, não sei o quê, compra o nosso pacote para, né, Fernando de Noronha. Assim, é óbvio que vai ter um benefício para a sua saúde mental, mas eles vendem como se fosse a solução. Se o psicólogo soubesse trabalhar melhor o marketing, não só dele, mas do que ele está oferecendo, o valor do que ele está fazendo, nossa, isso muda, né? Muda e aí a pessoa, ela entende e agora ela está apta eu posso consumir esse trabalho, esse serviço dela. Né? Porque até antes ela estava lá morrendo de burnout e ela pensava que o problema era o trabalho, ela precisa viajar para descansar. Agora ela entende que burnout pode ser um problema crônico se ela não souber lidar com a relação que ela tem com o trabalho. E aí agora o serviço do psicólogo estava competindo com a agência de viagem, agora vai competir só entre psicólogos, que já está de bom tamanho. Ô Rafa, assim, eu acho que o psicólogo, no momento, assim, a gente sempre, né, busca ele entender esse lado empreendedor dele. Eu acho que ele tem que buscar realmente informações, ir em palestras, buscar conhecimento de uma forma... Conversar com outras pessoas sobre... Criar essas conexões. E eu vejo um ponto bem importante, ele entender o mercado. Porque o mercado está competitivo, ele tende em 2030 a ter 850, hoje tem 550, 2030 vai ter 850, né? É um volume alto. Mas eu quero também deixar claro como mensagem aqui, né, dos próximos passos e uma visão até de visão futura, né? Porque o psicólogo, eu acho que hoje ele vive na melhor fase dele da vida. Sim. É a melhor fase da vida da humanidade nesse momento, 2025 a gente está. A tecnologia, que é a minha área, ela sempre foi, já tem alguns anos, de ser a área mais moderna, mais, tipo assim, de maior desejo, né, para as pessoas, para as empresas. Isso caiu até um pouco com o uso da inteligência artificial, que eu vejo que hoje a tecnologia está um pouco, não vejo que ela está em baixa, mas eu vejo que está perdendo um pouco de terreno com a inteligência artificial, a realidade virtual. Tem muita tecnologia aparecendo que está derrubando os próprios profissionais de tecnologia. Isso também tem um lado muito bom, né, que é o avanço tecnológico. E eu vejo a psicologia hoje como sendo o maior, cara, sabe? O maior, assim,
do que vai ter de demanda, sabe? Até a questão de políticas públicas que estão acontecendo agora, da nova lei da NR1, cara, isso é maravilhoso, Sim. sabe? O que está sendo... Eu tive agora com o Janeiro Branco, o Instituto Janeiro Branco, apoiando os 2 anos de lei federal, comemorando os 2 anos de lei federal do Janeiro Branco, e outras leis que tem de saúde mental. Acho que está muito mais evidente hoje em dia. Está tendo muito mercado, vai aumentar muito. Mas para você poder ir para o mercado, você precisa de entender esses 5 pilares, sabe? Não precisa entender tudo. O psicólogo empreendedor não precisa de saber fazer tudo. Você pode delegar, por exemplo, o marketing eu deixo para uma pessoa, finanças eu deixo para o meu marido, sei lá, alguma coisa assim, né, de terceirizar. Mas você precisa de fazer, pelo menos entender as áreas do conhecimento, esses pilares do conhecimento, e pelo menos não precisa executar, mas você tem que fazer, deixar alguém para fazer por você, se você não souber fazer, né? Então acho que o ponto fundamental acho que é isso. Acho que a psicologia, na minha opinião, vai ser só sucesso de agora em diante. E até agora, no começo de 2025, eu acessei uma pesquisa falando sobre as profissões com maior procura, maior demanda, e as habilidades que vamos chamar assim, as profissões do futuro, que na verdade é o futuro hoje, né? Que estão demandando. A gente fala sobre desenvolvimento de soft skills, habilidades sociocomportamentais, que é a área da psicologia, quando a gente fala de desenvolvimento de comportamento humano, inteligência artificial, fala sobre habilidades de gestão, e aí eu acho que dá para quebrar gestão em algumas áreas. Uma muito importante é liderança de pessoas, que também é uma área da psicologia, né? Recursos humanos tem muito a ver com psicologia como um todo. Tem a parte da tecnologia e fala também, né, sobre inteligência artificial. E só para a gente encerrar, o psicólogo ele vai ter que virar o especialista de inteligência artificial. A inteligência artificial vai substituir o psicólogo em breve. A gente vai fazer uma terapia e aí eu vou estar com aquele boneco lá do Star Wars, o R2-D2, me ouvindo? Não é bem assim, né? Ufa. A gente... É melhor ou pior? É um pouquinho melhor, porque falando de inteligência artificial, que é minha praia, né, que eu estudo já tem muitos anos isso, a gente vai ter realmente está tendo, né, como você disse, o psicólogo, na verdade, ele tem que ser um aliado à inteligência artificial. Isso é fato, né? O psicólogo empreendedor ainda mais, é fato que ele precisa de buscar isso. É um diferencial competitivo para ele, né, buscar isso. Vai ter como aliado a inteligência artificial. Ela não é um substituto, obviamente, porque não tem como substituir o humano nessa parte de ter esse relacionamento com uma pessoa a pessoa ali. Né? Então, o psicólogo que não usa inteligência artificial vai ser substituído por alguém que usa. Uma vez eu recebi uma cliente com demanda de sintomas de depressão e ela comentou comigo: nossa, você já é o 3º profissional que eu procuro, parece que psiquiatra não adianta nada, terapia não adianta nada. E ela foi descrevendo diversos sintomas, o contexto de vida. Na época eu estava recém-formado, vamos chamar assim, no meu primeiro ano de atendimento, então eu recorria muito a plataformas científicas, Cielo, Google Acadêmico, jogava lá algumas coisas e ia lendo. Aparece trocentos artigos. Por sorte, eu caí num artigo que aquela combinação muito específica de sintomas que ela tinha, na verdade, não traziam artigos sobre psicologia, sobre depressão, traziam sobre um problema endócrino. Até uma questão de, às vezes, quem tem problema de neoplasia, de câncer na laringe, coisas assim. Eu achei aquilo curioso, aquela combinação de sintomas. Eu falei para ela procurar um endócrino. Ela passou com o tempo, fez os exames. Ela tinha um caso, não raro, mas muito incomum, uma medicação muito específica que ela precisava tomar, e aqueles sintomas interferiam numa questão hormonal que interferiam nos sintomas da depressão. Então, ela tratar depressão com um psicólogo e psiquiatra
não adiantava nada. Não ia adiantar. Aí a gente corta para hoje, com inteligência artificial, essas que tem um chat, né? Que pode conversar com você. E aí a gente pode chegar lá para ela e falar assim, de psique, chat GPT, estou atendendo uma pessoa com tal combinação de sintomas. Você pode verificar se há algum tipo de outro transtorno correlato a não sei o que para mim? Pronto, ele não precisa se matar mais. E traga referências. Você vai lá e pede referência. Pronto. Ajudou o psicólogo a economizar um dia inteiro lendo artigo científico, Exato. que, gente, não é acessível para todo mundo. Exato. Né? A linguagem científica, ela é Difícil. custosa, ela é difícil. De uma maneira simples, pronto, te ajudou. E não é assim, o chat GPT vai falar o que você tem que fazer. Mas ele te ajudou a estudar. Quando você automatiza, de alguma forma, o prontuário, que você sentou para escrever 1 hora de sessão, você fez assim. Exatamente. A gente tem um caso específico nosso aqui de um resumo para você fazer um resumo de sessão, o pessoal demora horas, né? Fala assim, pegando o gancho no dia inteiro de sessão. Cara, a gente está economizando de 8 horas para coisa de 20 minutos com esses resumos, que é o IA generativa, que a gente está falando aqui. A gente tem fazendo teste com alguns clientes, a gente fez uma pesquisa que eles gastavam cerca de 8 horas para você poder fazer um resumo, né, da semana toda. Eu estou falando de semanas, né? Do seu, somando todo, para cada paciente, o resumo, né? Dos prontuários. Isso depois, obviamente, depois da sessão foi feita. Com essa questão da IA generativa que a gente tem na nossa ferramenta, caiu para 20 minutos. Olha o ganho, sabe? É justamente um pouco do que você acabou de falar, de pesquisas, horas e horas, né? Um monte de fonte diferente, que é uma língua complicada de entender, difícil de interpretar aquilo, né? Que a gente tem que usar, vamos falar assim, o psicólogo precisa de usar ao nosso favor. Todo mundo precisa de usar ao nosso favor uma IA para esse tipo de coisa de pesquisa. A ferramenta está aí, existe, e não adianta a gente querer voltar. Reinventar a roda. Voltar no tempo, né? Eu não sou psicanalista, mas eu admiro muito, na época Freud, ele tinha um posicionamento, assim, de muita exploração, muita pesquisa. Ele foi uma pessoa que revisou muito a obra dele. Ele tinha essa ânsia por mais tecnologia, e eu fico muito triste de ver psicólogos, psicanalistas, enfim, pessoas que olham para o passado e falam assim, não, olha como o Freud fazia, a gente tem que fazer igual. Não, nem o Freud queria. Ele, na verdade, ele olhava para frente e ele pensava que as pessoas vão conseguir fazer mais e melhor, e já é uma realidade nossa. E assim, acho que pra gente terminar, Zé, toda vez que eu falo sobre empreendedorismo para psicólogos, eu gosto de reforçar que a gente não está falando sobre o vender por vender, e que é obrigação de todos os profissionais entregar um bom serviço. Exato. Esse é o básico. A gente não está falando que assim, é importante. Eles não falaram nada sobre estudo, porque é obrigação. Se a pessoa se formou, eu espero que ela está bem atualizada ali com o que ela está aprendendo. Então, não é porque a gente não citou estudo, que estudo não é um pilar. Na verdade, estudo já teve na faculdade. Exato. E vai seguir para a vida toda. Agora, para ser empreendedor, a gente falou desses pilares. Isso. E por último, até para poder falar, é agir com ética. Né? Que eu acho que esses pilares têm tudo a ver também com ética. Né? O marketing, ele pode ser ético. Né? Então, a gente não está falando aqui alguma coisa fora do que a gente, né, vê como sendo aquele conto de fadas que o pessoal costuma falar por aí. Mas é um pouco esse lado mesmo que é hoje. O Código de Ética da Psicologia no Brasil, eu acho ele fácil de ler e não tão longo. E muitos profissionais têm dúvidas de assim, mas eu não posso fazer X, Y, Z. Lê o Código de Ética de novo. Exato. Ou procura o conselho. Tem lugares que eles tiram dúvidas. Já vi vários profissionais assim que falaram que foi um alívio, sabe? Ler o código, ver ali que, nossa, isso não é antiético. Na verdade, eu me posicionar de forma X vai ser, na verdade, uma conduta esperada para minha profissão. Zé, você é incrível, cara. Valeu demais aí pelo tempo, viu? Espero que você tenha gostado de sentar nessa cadeirinha para você poder voltar muito mais, porque só de inteligência artificial dá uma hora boa pra gente falar sobre psicologia. Vamos marcar aí pra gente poder falar que dá pra explorar muitos temas interessantes.
eu acho que dá, assim, vai ajudar muito, né, os ouvintes aí para a gente poder explorar, né, encaixar outros temas também relacionados à psicologia. Acho que dá para ser bem enriquecedor aí. Que legal. Eu sei onde você trabalha agora, viu? Eu posso vir atrás de você se você fugir. É brincadeira, né? Acho que para mais papos, para mais conteúdo, obviamente, nas plataformas de podcast que você encontrar a Voz da Psicologia, segue a gente. Tem algumas plataformas que permitem avaliação. No Spotify permite até comentário, então comenta, concorda, discorda, vem conversar com a gente. E para muito mais conteúdo sobre empreendedorismo e conteúdos pertinentes para psicologia, procura lá a plataforma do Psicomanager e com certeza acessa lá psico.club, que aí sim você vai ter essa enxurrada aí de conteúdo nas comunidades, nos canais. Muita coisa tem por vir.